Oi, pessoal do sétimo ano. Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Morgante. Espero que todos estejam com saúde e se preservando aí nesse momento de reclusão, nesse momento de quarentena, não é? Infelizmente, nós não podemos ter um contato mais próximo, né? Justamente para proteger aqueles que mais amamos nesse período de quarentena. Então, a gente faz votos que as aulas possam, que esse momento de turbulência, de perigo, possa passar rápido e que nós, né, de pronto, possamos voltar às nossas aulas, né? Estou com saudade de vocês, espero que estejam com saudade de mim também, mas vamos lá. Em algumas salas eu comecei falando já desse conteúdo, palavras homônimas e palavras parônimas. Mas antes de iniciar, eu quero deixar claro que no Classroom, onde eu vou postar essa aula, vou deixar junto um material de apoio, tá? Para vocês consultarem, né? Para não ficar só com o vídeo, para vocês terem um material, né, via imagem, dá para baixar no celular, para vocês observarem, dá para ampliar, tudo mais. Desculpe. Então aí eu tenho, né, as palavras homônimas e palavras parônimas. Primeira delas, as homônimas. Palavras homônimas são palavras que têm sentidos diferentes, elas significam coisas diferentes, mas elas têm alguma coisa igual, seja a pronúncia ou seja a grafia. Então, mais a mesma pronúncia e ou grafia. Então, por isso que ela é homônima. Homo significa igual, tá? Inclusive eu dei o exemplo, por isso que existe lá o homossexual, o indivíduo que gosta de uma pessoa do mesmo sexo que a dele, tá? Então, eu tenho esse radical homo, né? Onde mais eu posso encontrar esse radical homo, né? Homogêneo, por exemplo, uma mistura homogênea, vai fazer um bolo lá, pede para misturar os ingredientes e fala, bater até ter uma mistura homogênea, uma mistura por igual de todos os ingredientes, né? Então, esse é um outro exemplo. Então, eu tenho aí as palavras homônimas, né? Que aí elas têm sentidos diferentes, mas elas têm a escrita ou a pronúncia iguais. Aí eu vou para a seguinte observação. Se elas têm grafias iguais, se elas são escritas iguais, têm escritas iguais, eu chamo elas de homógrafas. Palavras homógrafas, têm grafias, têm escritas iguais. Outro caso, se elas têm pronúncias iguais, eu tenho palavras homófonas. Fono a gente já viu lá na fonética. Fono é som, tá? Grafa ou grafia é escrita, tá? Então, homófona, grafia, som igual. Então, elas têm pronúncias iguais. Vamos a exemplos? Vou virar aqui, ó. Tenho aqui. Primeiro par de palavras. São. São e são. Eu tenho são do verbo ser. Agora são 11 horas. São do verbo ser. Ou então são sinônimo do adjetivo sadio. Se eu digo fulano esteve doente, mas agora já está são. Ou seja, já está sadio. Então, nesse caso, eu tenho, né, palavras homônimas que têm pronúncia igual e grafia igual. Então, elas são homófonas, porque tem pronúncia igual, e homógrafa, porque tem grafia igual. Tá? Outro par de palavra. Cela. Cela e cela. Tá? Cela com C é a cela de cadeia. Tá? Cela com S é o instrumento que eu coloco lá no lombo do cavalo
para poder montá-lo, tá? Então, sela com S. Nesse caso, eu tenho palavras homônimas, mas a pronúncia ela é igual. Sela e sela. Mas a grafia é diferente. Uma é com C, outra com S. Tá ok? Então, elas são palavras homônimas, homófonas e não homógrafas. Tá? Mais um exemplo. Deixa eu ver onde está o outro exemplo aqui. Opa, aqui. Aí eu tenho o terceiro exemplo. Selo e selo. A barrinha aqui está mostrando como ocorre a pronúncia, né? É uma escrita fonética, a escrita do som, como eu tenho que pronunciar esse E aqui, ó. Então aqui eu tenho selo com o E fechado, esse selo é o substantivo, é a etiquetinha lá que eu coloco na carta para poder enviar a carta. A encomenda, eu tenho que colocar o selo na encomenda. Para o correio enviar, eu tenho que pagar o selo tem um valor. E eu tenho aqui o selo com o E aberto, que vem do verbo selar. Esse verbo eu posso ter dois significados. Né? De colocar, eu vou selar, vou colocar selo na carta, vou colocar a etiquetinha, vou selar a carta. Ou então selar, colocar a sela no cavalo, conjugado aqui. Eu selo o cavalo. Eu selo o cavalo para você montar com segurança. Tá? Então, eu tenho essas duas palavrinhas que são homônimas. Porém, né, a gente observa aqui, ela tem pronúncia diferente, um E é fechado, o outro E é aberto, mas a grafia é igual, ó. Eu escrevo igual. Tá? Então elas são homógrafas e não são homófonas. Esses E são pronunciados de forma diferente. Então aí eu tenho as palavras homônimas. Lá no Classroom, vocês vão ter uma listinha. Dá para ver aqui, ó, a listinha para alguns eu já passei, alguns já tem no caderno. Vou escanear isso aqui e mandar para vocês. Tá? E aí eu tenho vários exemplos aí, ó. Vamos pegar lá o primeiro. Acento com C, ó. O acento com C é o sinal gráfico, é o que eu coloco, né, em cima da letrinha para mostrar que ali é a sílaba tônica, ali tem que ser aberto o som, ou o som tem que ser fechado. É o sinal gráfico. Ou acento com dois S's, né? O acento com dois S's é o lugar de sentar, é um banco, uma cadeira, o meio-fio é um assento, tá? Um lugar de sentar. O segundo é par de palavras homônimas ali, ó. Acender, acender com C. Acender quer dizer, vou acender a fogueira, vou acender o carvão para fazer o churrasco, né? Vou colocar fogo, vou acender a lâmpada do quarto escuro, né? Vou iluminar, né? Vou iluminar ou incendiar, tá ali, ó. E ascender, SC, ascender é subir. Fulano ganhou na loteria e ascendeu socialmente, quer dizer, ele ficou rico. Ele ficou rico e mudou de classe social, subiu de classe social, ascendeu, teve uma ascensão, tá certo? Aí eu tenho lá o caçar, olha só, caçar com C cedilha e caçar com dois S. Caçar com C cedilha é no sentido da caça, né, de caçar um animal, vou lá no meio do mato e caço um porco do mato, um javali, qualquer coisa, né? Uma caça. Capturar, prender, tá ali, ó. Ou então caçar com dois S. Caçar com dois S é anular. A gente vê isso muito na política. Fulano teve um mandato cassado. Né? Ou estão querendo caçar o mandato do presidente. Né? Então estão querendo anular. Né? Fulano teve um mandato cassado, né? Foi anulado. E por aí vai. Tá? Eu tenho aí
esses pares de palavrinhas que são homônimas. Agora a gente vai para as palavrinhas parônimas, tá? Tirar aqui. Palavrinhas parônimas, já está terminando, pessoal. Aguenta firme aí. Parônimas. Eu tenho aqui o conceito, palavras e sentidos diferentes que apresentam entre si certa semelhança. Então elas são palavras parecidas, tá? Lembra aqui, ó, parônimas parecidas. Vamos a um exemplo? 2 exemplos. A tarefa foi cumprida com facilidade. A fila do caixa está muito comprida. Então aí, ó, cumprida quer dizer realizada, executada, né? Missão cumprida. Né? Então esse cumprida é algo realizado, algo feito. Comprida é algo longo, extenso, a fila, né? O tamanho da fila do banco, a fila do caixa do mercado, está longa, está comprida. Então aí essas são as palavras homônimas e parônimas. Também tem uma listinha de parônimas. Vamos lá. Mostrar para vocês. Aqui, ó. Então a gente tem comprimento e cumprimento. Comprimento com o é a medida, tá? A medida, o comprimento da saia da moça é curto, tá? Um exemplo aí meio machista, mas tudo bem. Ou cumprimento, né? Saudação, né? Fulano não me cumprimentou. Fulano passou por mim e não me cumprimentou, não me saudou, tá ok? Aí tem mais, por quê? Porque vocês já viram, mas o importante é o que está ali em cima. Vamos a um outro exemplo aqui. Emergir, aqui ó, onde está meu dedo? Emergir ou imergir? Aí depende do contexto, tá? O submarino emergiu para fazer o seu reabastecimento. Então, emergiu, ele subiu à superfície. Ou então, o submarino imergiu. O submarino imergiu e foi para uma nova missão, né? Ou seja, ele afundou e foi para uma nova missão. Então, aí eu tenho esses pares de palavras parônimas, tá? Aqui outro exemplo, tráfego. O tráfego é a movimentação do trânsito, né? Tráfego de pessoas, né? Ou naquela rua tem um tráfego intenso de carros, né? Ou aquela rua ela é fechada para o tráfego de caminhões. Ou aquela rua ela é exclusiva para o tráfego de pedestres, tá? E agora tem o tráfico. O tráfico é o comércio ilegal, né? Lembrando que o tráfico ele é um comércio ilegal. Uma pessoa vende algo que não pode ser vendido. As drogas, por exemplo, tráfico de drogas. Não pode ser vendido. Armas, tráfico de armas, tá? Aí você fala que pessoal vai lá no Paraguai e compra cigarro e faz comércio ilegal do cigarro. Faz o comércio ilegal, mas aí o cigarro é proibido de ser vendido? Não, o cigarro não é proibido de ser vendido. Então aí é contrabando, é outra coisa, tá? Então, aí essas são palavras parônimas. Vocês terão aí essa listinha aí para vocês consultarem, tá? Então a aulinha foi essa. Foi um pouco longa, 15 minutos aí quase, mas espero que tenha ajudado vocês a realizar as atividades que eu vou propor logo mais. Acho que as atividades já estão no Classroom. Então, obrigado pela atenção, um beijo desse gordo feio, pobre, mas muito feliz. Beijão do Morgante.